Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que, se entendido, nós evitaríamos muito sofrimento que existe, né, no planeta. Nós evitaríamos suicídios, nós evitaríamos guerras, nós evitaríamos, enfim, né, as dores que ocorrem, as situações que ocorrem por conta da falta de compreensão do ser humano em relação a essa lei, né? É uma lei que para algumas religiões ela já vem sendo, né, aceita há muito tempo, mas que para a grande maioria, né, das pessoas ainda é algo que não é aceito, é algo que, assim, não se leva, né, a fundo os estudos, não se interpreta, né, as passagens tanto do Evangelho, né, da Bíblia, quanto outras situações também. Então, é algo que precisa ser ainda, né, muito discutido, mas que a gente já tem diversas provas, né? A gente já tem várias investigações em curso, situações que já ocorreram, né, com pessoas que se encontram aqui no nosso planeta e que até então não tem uma explicação materialista, não tem como explicar de forma materialista. Então a situação é a seguinte, né, que a lei que se entendida mudaria, né, a consciência de todas as pessoas nesse planeta, né, se as pessoas entendessem e se conseguissem a partir daí entender o que de fato isso muda, né, o paradigma que vai ser alterado a partir dessa compreensão é a lei da reencarnação, né. Essa lei, ela é uma lei que, para quem estuda, né, o espiritismo sabe que é ali praticamente a base, né, dos estudos da doutrina, a reencarnação, porque sem a reencarnação a gente não explicaria a justiça divina, né? A gente não explicaria como Deus pode ser justo, né? Então, com a reencarnação a gente consegue explicar. Existem muitas pessoas que se perguntam, né? Nossa, por que tanto sofrimento? Por que algumas pessoas elas têm que passar por situações tão difíceis, enquanto outras simplesmente vivem a vida aqui numa tranquilidade? E qual é a justiça que se encontra nisso, né? Se você parar para analisar que se fosse, né, de fato apenas uma vida, que justiça tem nisso? Por que algumas pessoas têm mais facilidades e outras muito mais dificuldades? Por que essas pessoas teriam preferência, né? Vamos dizer assim, porque não tem lógica, né? Você ter uma vida com muito mais facilidades e a outra pessoa com muito mais dificuldades e vocês irem para terem o mesmo julgamento, né? Ou vai para um lugar ou vai para outro. Então, quando a gente para analisar de forma racional, de forma filosófica, a gente consegue compreender que, acreditando na imortalidade da alma, né, também partindo desse princípio, que a gente acredita na imortalidade da alma, que haverá, sim, outras vidas, porque só assim você consegue explicar a justiça divina, né, a justiça de Deus. Deus é justo, Deus é bom e ele não teria feito as leis, né, de forma desigual para as pessoas, né? Então se explica muita coisa com a lei de reencarnação. E quando a gente pensa, né, nos sofrimentos que são gerados, né, para a gente conseguir explicar tudo isso, a gente precisa parar para analisar que essas coisas que hoje a gente vivencia, as dificuldades que hoje a gente vivencia, podem ser de duas causas, né? Podem ser as causas atuais, né? As causas da nossa vida atual, que a gente mesmo ali fez escolhas, né? Optou por caminhos, teve determinados tipos de comportamento, ou mesmo não teve, mas que são situações que são colocadas como provas para que a gente melhore, né? Então, assim, são causas atuais. Mas também existem as causas anteriores, e é aí que entra a questão da reencarnação, né? Causas anteriores de existências passadas, em que a gente viveu e tomou determinadas ações, decisões, agiu de determinadas formas, em que hoje a gente pode estar espiando, né, essas faltas passadas, esses erros passados. Então, não basta só que eu me arrependa, é preciso que, além de eu me arrepender, eu também consiga pagar, né, essa dívida que eu tenho, né, porque não é suficiente eu só me arrepender.
né? Na medida em que eu fiz um mal para alguém, como eu conserto? É preciso reparar. É preciso reparar o erro com aquela pessoa, né? Com aquele que a gente cometeu esse erro. Então, é por isso que a gente tem as causas anteriores, né? E que aí vem de tudo, todo o nosso passado, de toda a nossa existência, aí vem, né, essas causas. Então, assim se explica, né, as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Quando a gente tem também o olhar para a doutrina materialista, a gente vê que se acredita que assim que morre, né, tudo acaba. E é um grande problema esse tipo de pensamento por várias razões, e uma delas é a questão, inclusive, do suicídio, né? Quando a gente para analisar assim, bom, se não tem nada depois, então, por que eu não posso acabar com o meu sofrimento, né? Já que não tem nada depois dessa vida. E aí você gera, né, um karma muito grande, tanto para quem acredita e divulga esse tipo de ideia de que não existe nada depois, quanto também para aquela pessoa, né, que comete o ato de suicídio, porque ela vai cometer um ato de suicídio achando que ela vai resolver os problemas, quando na verdade a gente já sabe que a vida ela não acaba, né, com a morte do corpo físico. E isso, assim, já vem sendo, né, estudado, algumas coisas já vêm sendo comprovadas. Em breve, muito provavelmente, a gente vai ter essas comprovações de forma até material, né, a gente vai conseguir ver isso. Mas ainda não se tem, só que de maneira filosófica a gente consegue chegar a essa conclusão, que a única certeza que a gente tem é que a alma ela tem que ser imortal, porque senão não haveria lógica alguma. Né? A gente olha para toda a criação de Deus, a gente olha para todos os planetas, a gente olha para todo o universo, e a gente pensar que seria assim, só a gente aqui que tem vida inteligente na Terra e que isso foi obra do acaso, porque é assim que a doutrina materialista acredita, né, que acredita que foi ali o Big Bang e que foi tudo obra do acaso, né, que as coisas elas foram evoluindo ali conforme a lei de evolução, né, a teoria evolucionista ali do Darwin. Então, assim, mas não teve uma inteligência ali que foi definindo os caminhos. E isso é uma coisa, assim, muito surreal, se você parar para pensar, no sentido de que é necessário que houvesse uma inteligência, porque a perfeição que existe tanto no corpo humano quanto no corpo dos animais, quanto nessa própria evolução mesmo que né, que existe ali a inteligência por trás daquilo, não tem como aquilo ter sido obra do acaso, né? O acaso ele não teria como ter uma inteligência por trás disso. E se você parar para analisar que, né, como até eu já falei em outros vídeos aqui, né, que se a gente tivesse uma distância um pouco maior do nosso planeta Terra para o Sol, né, a gente não teria vida no planeta Terra. Então, assim, são coisas que você vê, né, você olha a obra e você pensa, tem que haver uma inteligência por trás disso. É impossível que não haja, né? É impossível que tenha sido obra do acaso. Então, a doutrina materialista, ela infelizmente, né, segue aí propagando essas ideias e infelizmente muitas pessoas que acreditam que acabar com o sofrimento, né, se suicidar vai acabar com o sofrimento, seguem, né, essa doutrina, né, seguem essas ideias, acham que realmente vai acabar e não vai, e aí depois o sofrimento ele acaba sendo muito maior, porque a pessoa, na hora que ela chega do outro lado, ela se depara com a mesma situação, o mesmo sofrimento, e ela fica num looping infinito, vivendo e revivendo aquela mesma situação, né, pela qual ela passou, né, a escolha que ela fez ali de se suicidar. Então isso é muito grave, né, é muito grave e a gente precisa realmente falar sobre isso. A reencarnação, ela vem como uma lei que nos mostra que a gente tem a oportunidade, a gente tem a responsabilidade. E talvez seja por isso que muitas religiões e muita gente ainda não concorda, né, e não quer aceitar a reencarnação, porque a partir do momento em que se aceita que existe a reencarnação, a responsabilidade, ela é inteiramente sua nas coisas que acontecem na sua vida e você, assim, você precisa assumir isso, porque a partir desse momento você sabe, aquilo que eu faço ou o que eu deixo de fazer, né, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer vão gerar consequências no meu futuro, tanto agora nessa vida presente quanto nas vidas futuras. Eu vou ter consequências. Eu sou responsável e eu sou responsável inclusive pelo que está acontecendo agora, né, na minha vida, seja sofrimento, seja felicidade, seja o que for.
a responsabilidade é minha. Então, o estudo, né, do Espiritismo, ele nos traz essa consciência e essa responsabilidade, e assim, é por isso que, como eu falei, muitas pessoas às vezes não aceitam, porque a partir do momento em que aceitar, o paradigma dessas pessoas tem que mudar, né? A forma como elas se posicionam diante da vida tem que mudar, porque aí elas são responsáveis e elas precisam assumir isso. Então é isso, gente. É assim, essa questão, né, de você ter as causas atuais e as causas anteriores das aflições, dos sofrimentos, de qual seria, né, o remédio para resolver, né, tudo isso, e de como que a gente enxerga que a reencarnação ela pode ser essa chave, né? Como a gente entende que essa responsabilidade é nossa e que a gente tem a possibilidade de mudar, mesmo diante de qualquer sofrimento que a gente esteja, a gente tem a possibilidade de olhar para aquilo e entender que aquele sofrimento ele é passageiro, ele é transitório, dentro de um espaço curto de vida que a gente tem aqui na Terra. Pensa, diante da eternidade que a gente tem, né, da imortalidade da nossa alma, do nosso espírito, que ainda vai ter várias e várias existências pela frente. Então, eu entendo que às vezes a pessoa está passando por um sofrimento muito grande, eu já passei também por muitas situações, mas às vezes a gente precisa ter essa consciência. No momento em que eu estou passando por essa situação difícil, que eu quero superar, que eu não estou conseguindo, mas eu tenho que olhar para isso e entender. Isso é transitório, isso é passageiro. E isso vai passar mais cedo ou mais tarde e eu vou sair fortalecida dessa situação. Então é dessa forma que a gente precisa olhar, né, para situações difíceis que a gente passa na vida, que muitas vezes são pesadas, são realmente fardos assim que a gente, nossa, é difícil carregar, mas Deus, ele não dá, né, fardos para quem não pode carregar, né? Até existe uma passagem sobre isso. Então assim, a gente precisa, né, pegar essa nossa cruz, seguir em frente e saber que hoje é um dia, amanhã já é outro, é uma nova oportunidade, é uma nova chance. E aí a gente sim vai poder sempre continuar caminhando e caminhando, e não importa que errou, passou, você vai melhorar, você vai conseguir refazer os seus passos, vai conseguir se olhar para dentro, se ajustar, entende? Então assim, nada dura para sempre, tudo vai passar, né? Essa existência aqui vai passar e vão ter outras oportunidades. Então, o suicídio ele não é, né, um caminho, ele não é o remédio, ele vai continuar gerando sofrimento e é por isso que a gente precisa se conscientizar com relação a isso e saber, né, que existe algo além, né, existe uma força maior que está cuidando de todos nós.